Olá, eu sou a Anabela. Hoje eu trago aqui um tema que é o luto. E trago este tema porquê? Porque há poucos dias uma amiga linda me perguntava como é que eu consigo, como é que se lida com o luto, com a perda de alguém que nos é tão querido e como é que nós fazemos em família, como é que eu posso ajudar os outros. E isto levou-me a pensar, é um tema bem pertinente, não só porque faz parte da vida de todos nós, as perdas, as separações, como também numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, na verdade, também é um processo de luto. E achei que era interessante trazer esse tema, primeiro porque adoro fazer estes vídeos e estou muito satisfeita por este projeto. E acho que é um tema que pode ajudar muitas pessoas. E eu vou começar com a questão da perda do luto na situação da perda de um familiar ou até na separação. Embora seja aqui um bocadinho diferente, mas não deixa de haver aqui um processo de luto, que é, portanto, eu vejo a família como um puzzle, a família está unida, está encaixada, a nossa identidade, a identidade de cada um de vós foi também surgindo e desenvolvendo na medida em que se foram relacionando com os vossos entes queridos, portanto, com aquelas pessoas que fazem parte da vossa estrutura familiar, e de repente há uma das pessoas que já não está. Há uma das pessoas que fisicamente já não interage convosco, já não há esta interação, não há a comunicação. Então, como é que esta família se vai reestruturar? Uma vez que aquele elemento já não está, o puzzle já não é exatamente o mesmo. E o processo de luto tem as suas fases. Agora, a forma como cada um lida com o luto, cada um se reestrutura, é a sua forma única e isto é absolutamente importante que seja respeitado. Cada um tem a sua forma de viver a sua dor, cada um tem a sua forma de viver a sua transformação, da sua própria até, de facetas da sua identidade naquela estrutura, naquela família. Esta é uma das questões. E acho absolutamente importante perceber uma coisa que percebi também na conversa com esta amiga, que de facto isto levou-me a pensar, nós realmente em sociedade temos muita dificuldade em lidar com a tristeza, desde pequenos, não é? Nós não aprendemos a lidar com a tristeza, há uma dificuldade enorme em lidar com a própria tristeza e com a tristeza do outro. E portanto o que nós não queremos é que o outro fique triste. O que nós não queremos é mostrar a nossa tristeza. E portanto temos tanta dificuldade que acabamos por nos, nos armazenar ferramentas para não manifestar a tristeza nem deixar que o outro fique muito triste, não é? E se há coisa que na minha perspectiva é absolutamente importante evidenciar, manifestar, vivenciar, sentir, é a tristeza no processo de luto. Porque é a partir da tristeza que nós nos permitimos transformar, seja em que processo for. Se eu tinha alguém que era tão importante para mim na minha vida e ela deixa de estar, essa pessoa deixa de estar, é absolutamente importante que se respeite, que eu me respeite viver essa tristeza. É absolutamente importante, e se é o seu caso, absolutamente importante, se está triste, permitir-se estar triste. Permitir-se vivenciar essa dor, essa tristeza. E já vou acrescentar, porque já sei o que é que poderão estar a questionar sobre isto, então vou ficar triste e depois como é que eu vou fazer a minha vida? Então quando é que eu. Então, e depois como é que eu faço as coisas? E depois como é que eu dou ajuda aos outros? Eu já sei quais são as questões que eventualmente possam estar a surgir e já vou falar sobre isso também. Antes de falar sobre isso, quero também falar para os pais. Os pais que têm crianças em vossa casa que eventualmente possam estar a passar por um processo de luto. Seja ele de perda de um familiar, seja ele o luto da separação dos próprios pais.
É absolutamente importante que se permita à criança vivenciar a tristeza que ela está a sentir. Para isso, se o próprio adulto está triste, não tem que mascarar a tristeza. Eu percebo que me digam, mas eu tenho que ser a estrutura para aquela criança naquele momento. Eu percebo que esse seja o seu caso. Ainda assim, permita-se mostrar-lhe a ela, permita-se dizer-lhe a ela que também está triste, naturalmente, na linguagem que ela compreenda. E não nunca dizer à criança mais do que aquilo que ela quer saber, mais do que aquilo que ela está disponível para saber, mais do que aquilo que ela consegue saber, está bem? Há um truque que é, em vez de eu dizer, vou-lhe perguntar o que é que ela já sabe, o que é que ela me quer dizer a mim, está bem? E então a criança aprende sempre por aquilo que ela vê, aprende sempre por aquilo que os outros lhe mostram. Então é importante, se você quer ajudar o seu filho a manifestar as suas emoções, a compreender as suas emoções, então ajude-o a ver também as suas. Naturalmente, na medida, e volto a dizer, na medida em que ele consegue ver e aceita ver, não é? Portanto, não vamos aqui. Há um limite. E o limite é o que é que eu acho, o que é que eu sei que aquela criança, dependendo da idade dela, consegue e está disponível para perceber e para compreender, está bem? Então, mostra se está triste porque perdeu alguém, um ente querido, se está triste porque houve uma separação, porque inevitavelmente a separação traz-nos tristeza, traz-nos lutos. Então vamos dizer-lhe que também sentimos, que também estamos tristes, está bem? E dar sempre a outra perspectiva, que é vamos-nos reconstruir e vamos ficar bem. Porque isto é aquilo que todo ser humano quer, é ficar bem, é ficar feliz, independentemente das mudanças que a sua vida possa trazer. Isto é na questão da criança. Agora, outra questão que foi trazida é, então, como é que nós vamos nos ajudar uns aos outros no espaço familiar? Alguém tem que ser o suporte. Alguém tem que estar bem. Alguém tem que continuar forte, firme, para conseguir sustentar os outros. Na minha perspectiva, mentira. Ninguém tem que ser o suporte de adultos, né, neste caso, de ninguém. Sendo que todos são o suporte de todos. Ou seja, todos estão a viver uma perda, uma dor, um luto. Todos estão a sentir esse luto. Então, por que não encontrar na própria família, no núcleo familiar, a partilha das vivências de cada um? Como é que cada um se está a sentir? Como é que cada um está a vivenciar esta situação? O que é que cada um está a fazer para se reconstruir a cada dia? Porque acreditem, também já passei por isto e já partilhei aqui também. E se há alguma coisa que nesta fase nos faz alguma confusão é como é que o mundo continua a girar, como é que o sol continua a nascer todos os dias, como é que tudo continua a funcionar quando nós não temos cá esta pessoa que para nós era tão importante e nos deixou aqui uma forma, uma face vazia em nós. Como é que o mundo continua? Como é que tem a ousadia de continuar? E o mundo continua. E nós continuamos a acordar todos os dias, e nós continuamos a ter que fazer as tarefas todos os dias, e nós continuamos a trabalhar, e nós continuamos a ir ao supermercado, e nós continuamos a abrir as janelas da nossa casa, e nós continuamos a fazer tudo o que nós fazíamos antes. Mas com a sensação permanente de ausência, de tristeza pela ausência daquela pessoa na nossa vida. Como é que isto se reconstrói? Então, um dos aspectos, e era este que hoje eu trazia aqui, um dos aspectos fundamental é respeitar a tristeza. Termos o nosso próprio momento de respeito da nossa tristeza. Nós não podemos andar pela rua ou na nossa atividade profissional, até porque não convém, a manifestar a nossa tristeza. Então, que
tenhamos algum momento, que tenha algum momento em que possa viver essa dor, essa tristeza. E é suposto que a família seja uma forma, uma estrutura, seja um contexto que nos permita viver as nossas dores. É suposto que a família represente isso também. E se por um lado eu me permito viver esta tristeza, pelo outro eu vou conseguindo transformá-la. Porquê? Porque eu sinto-a, ela dói, mas ela vai se dissipando à medida que eu vou conseguindo e permitindo vivenciá-la. E outra questão aqui que vai surgindo é, como já alguém me dizia em consultas, ou até crianças me dizem isto, que é: mas se eu deixo de estar triste, parece que eu já não estou ligada a essa pessoa, parece que eu já não estou a respeitar a vida desta pessoa. E isto é uma crença que nós temos. É uma crença, na minha perspectiva, muito cultural, e nós todos vamos crescendo também com esta forma de olhar o mundo, não é? Tanto porque estarmos ligados a alguém é estarmos ligados pelo amor ou pela dor. Mas eu posso estar ligado a alguém que eu perdi, você pode estar ligado a alguém que perdeu e ainda assim não ter que estar em profunda dor por isso, está bem? Mas só consegue transformar essas sensações de tristeza em paz, em serenidade, no meu caso, em alegria quando penso nesta pessoa que é a minha mãe. Só conseguimos fazer este processo quando efetivamente também nos permitimos viver a dor e sentir a tristeza de a ter perdido de uma forma física, portanto, num contexto físico, porque emocionalmente nós conseguimos conectar à pessoa que nós perdemos. Isto numa perspectiva de perda de alguém, portanto, que morreu. Noutra perspectiva, que é a separação, há aqui outros contornos na questão da separação, mas não deixa de ser um luto, não deixa de haver um processo de luto na mesma. Quero ainda, neste vídeo, falar sobre os lutos que nós fazemos quando fazemos um processo de desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer que, quer queiramos, quer não, nós todos estamos em processo de desenvolvimento pessoal. Seja de uma forma mais consciente, seja de uma forma mais inconsciente, todos nós estamos num processo evolutivo, portanto, todos nós estamos em transformação, todos nós estamos em evolução, estamos em desenvolvimento de nós, pessoal. Então, quando nós fazemos um processo de transformação, desenvolvimento pessoal e que seja mais consciente, nós vamos nos apercebendo de determinadas características, determinados mecanismos, determinadas ferramentas que nós utilizávamos com tanto afinco, que muitas vezes nós fomos desenvolvendo desde crianças. E porquê? Porque passámos traumas, porque passámos bullying, porque passámos lutos, porque passámos dores, e nós, como não conseguimos lidar com aquelas situações de outra forma, arranjámos mecanismos, arranjámos defesas que nos foram protegendo. E essas defesas às vezes manifestam-se em forma de características de pessoais, por exemplo, demasiado exigentes, ou demasiado rígidos, ou demasiado desorganizados, o que seja. Portanto, temos determinadas características que, no fundo, foram ferramentas que nós desenvolvemos para nos proteger. E quando estamos num processo de desenvolvimento pessoal, é como a cebola. Vamos fazendo por camadas, não é? Algumas, as de fora, até são fáceis de nós retirarmos, já não queremos mais aquilo e sabemos que não queremos e, portanto, libertamos. São as outras que estão mais próximas do nosso núcleo, que servem como mais protetoras. Aí é a mesma coisa. São processos de luto e que temos que fazer o processo de tristeza para nos podermos libertar delas. E esta é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Eu vou falar mais sobre este tema. Para já ficamos por aqui e obrigada, e estarei aqui sempre. Até já!